O seu inventário florestal está apresentando muita variação dos dados, né, e isso está prejudicando a parte da análise estatística. Uma boa opção é você fazer uma estratificação dos dados. Você sabe fazer isso? Fala pessoal, eu sou o Tico e uma das dúvidas que eu recebo muitas vezes de colegas e pessoal que me segue aí aqui no meu perfil, né, é que quando às vezes a pessoa vai lá e faz uma instalação de um inventário florestal, muitas vezes existe muita variação dos dados e aí isso gera uma necessidade de depois fazer mais instalação de mais parcelas amostrais em campo, e aí com isso a pessoa perde tempo, perde dinheiro, né, gera ali uma indecisão, uma insegurança se o projeto florestal vai ser aprovado, né? Isso já aconteceu com você? Algumas vezes isso já aconteceu comigo também, né? E aí, né, isso não é algo bom para que a gente possa trabalhar com confiança e autoridade no setor florestal. Acertei? Mas uma coisa que pode estar acontecendo aí, né, é que de repente seja possível você fazer uma estratificação do seu inventário florestal. Isso significa que numa mesma área de floresta pode estar acontecendo de numa região, né, ter ali uma maior quantidade de árvores, isso vai gerar uma maior quantidade de volume por hectare, e naquela mesma floresta em outra região ter ali uma menor quantidade de árvores, né, e aí uma menor quantidade de volume. Então essa variação dos dados, né, se você como que fizer uma estratificação desses dados, né, pode ser que seja possível com os dados que você já tem, né, você fazer ali um inventário estratificado de tal forma que você vai ter dois estratos, né, nessa mesma floresta, né. Então com isso você não vai precisar retornar ao campo, né, você simplesmente vai fazer um tratamento dos dados de forma estratificada, né, de tal forma que com os dados que você já tem, ganhando tempo, ao mesmo tempo então ganhando recursos, ganhando esforços, você consiga fazer com que o seu inventário florestal ele fique estatisticamente confiável e seja aprovado. Então olha só esse exemplo aqui de um inventário florestal em uma floresta plantada aqui, né, de um dos clientes meus, né. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, a 9 escalas de cor, 9 escalas, uma escala de 9 cores, né. E aí cada cor representa aqui uma classe de circunferência, né? Então a gente tem aqui um total de 9 variações, 9 classes de variação de circunferência, né? Mas é claro que aqui poderia ser 5 variações, 3 variações, vai de acordo com a sua necessidade, tá? Mas isso significa que em cada uma dessas cores aqui que a gente está vendo, a gente poderia criar aqui um extrato, né? Nesse exemplo aqui, a gente então teria 9 estratos em uma única floresta, né? Ou se você preferir fazer duas escalas, né? Dois estratos aqui das áreas maiores e com mais volume e menos volume, né? Quando a gente faz essa estratificação, a consequência disso é que o inventário florestal ele passa a ter uma menor variância dos dados em cada um dos estratos, uma menor necessidade de instalação de parcelas amostrais em cada um dos estratos, consequentemente o inventário florestal ele fica estatisticamente mais confiável, tá bom? Então, lembrando mais uma vez aqui, né, isso aqui é uma escala de cores em que cada cor representa uma classe de circunferência, né? Então isso aqui é uma maneira, é um critério que a gente tem aqui para fazer essa estratificação. E aqui eu vou dar até algumas sugestões de critérios de estratificação que você pode aplicar no seu inventário florestal, como por exemplo alguns critérios, né, como a idade do povoamento, ou o critério das espécies plantadas, se tiver mais de uma espécie, o critério do espaçamento, se tiver mais de um espaçamento no mesmo plantio, a tipologia florestal numa mesma propriedade, numa mesma floresta, se tiver mais de uma, pode ser um critério para estratificação, fatores topográficos, classe de sítio, tudo isso são critérios que você pode aplicar para fazer a estratificação no seu inventário florestal. E aí, você gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Escreve aí nos comentários ou me manda um direct o que você acha melhor, tá bom? Valeu, forte abraço!